Nós estamos, como eu disse na semana passada, no nosso mês de aniversário, 12 anos de caminhada aqui como igreja, e nós então fizemos essa série, cujo nome criativo já diz tudo, Ajuntamento 12 anos. Olha que maravilha, porque vocês não acham, eu não sei, toda vez que de manhã eu falei da criatividade do nome, o pessoal riu de novo. Semana passada vocês riram. Puxa vida, gente. Mas a arte é boa. A arte é legal. Obrigado, produção, que salvou a criatividade aí no quesito Ajuntamento 12 anos. O que nós estamos fazendo? Nessa série, nós estamos fazendo uma avaliação de algumas coisas que nós erramos, mas também algumas outras que nós acertamos. Há algumas coisas, como eu disse na semana passada, que nós olhamos, coisas que nós fizemos e que nós pensamos assim, não foi legal. Nós não faríamos de novo, e nem porque não funcionaram. Porque a questão não é ser pragmático, se funciona, então vamos fazer. A questão é que algumas coisas nós fizemos e a gente olhou e pensou, não foi legal porque isso não glorificou a Jesus do jeito como Jesus deveria ser glorificado. E a gente não quer, então, fazer isso. Mas também nós fizemos algumas coisas, e algumas coisas têm feito parte da nossa caminhada até hoje, para as quais nós olhamos e pensamos assim, não, isso a gente vai continuar fazendo. Nós vamos continuar fazendo isso porque nós somos chamados para fazer isso. O interessante é que, geralmente, as críticas que nós recebemos nesses 12 anos são muito mais fundamentadas naquilo que nós sabemos que devemos continuar fazendo para sermos fiéis ao nosso chamado, do que aquelas coisas pragmáticas que nós queremos abrir mão. E hoje nós vamos ver um texto que não é um daqueles textos muito conhecidos da Bíblia, embora seja um texto que esteja na vida de um homem muito conhecido. Nós vamos... Lembra quando o pessoal aqui mais antigo, acho que vai lembrar disso, mas agora está voltando na moda. Lembram de um negócio chamado vinil? Lembram? Quantos aqui se lembram? Do bolachão, vinil, da gravadora Chantecler. Lembram da Chantecler? A Chantecler era o quê? Era Chantecler, era sinônimo de qualidade. Não é verdade isso? Tem um pessoal mais novo... Tinha aquelas da novela que tinha o S, né, que ficava... Eu lembro que ficava rodando aquela picape, eu ficava olhando para aquele S rodando ali, tipo um hipnotismo, uma coisa ali, uma hipnose. E aí tinha aquela expressão assim, as músicas mais famosas, as músicas top, onde é que a banda colocava? Colocava lá no lado A. E já era assim, a primeira... Você vai roubar meu iPad, é isso? Poxa, só fui roubado aqui ao vivo, atenção, hein? Aí o pessoal colocava as músicas top, músicas de trabalho, no lado A. E aí aquelas músicas assim, que só os fãs conheciam, só o pessoal fã conseguia cantar, era música que ia pro lado B. Tanto é que essa expressão lado B ficou conhecida assim como o lado obscuro de alguma coisa, o lado não muito conhecido. Então é aquela coisa, todo mundo tem um lado B aí, alguma coisa que esconde, que faz parte da vida, mas não está muito à mostra, fica guardado ali em algum canto. Então hoje nós vamos para um texto que é lado B. E é lado B de um cara que nós conhecemos muito bem, o lado A, que é o tal de Davi. Davi é uma das figuras mais conhecidas de toda a Bíblia. Tanto é que se você frequenta a igreja desde cedo, você já cansou de pintar Davi, desenhar Davi, ouvir história de Davi. E as histórias que a gente ouve de Davi são as histórias lá do A. Aquelas coisas assim que são propaganda de um Davi espetacular. Davi, por exemplo, vencendo o gigante Golias. A Bíblia diz que um dia Davi ficou indignado porque o Golias, que era do exército inimigo, estava afrontando o exército do Deus vivo. E aí então Golias veio lutar, Davi foi lutar contra Golias, e Golias tinha uma armadura enorme, que era um gigante, uma coisa estupenda. E Davi foi lá com uma funda, que mais ou menos como um estilingue, com 5 pedrinhas que ele catou ali num riacho, e ele nem precisou usar as 5 pedrinhas, porque na primeira ele já tascou a pedra na testa do gigante que caiu, e aí quando o gigante cai, a Bíblia diz aí que ele... A parte agora chega a parte que a gente já não conta para as crianças.
Aí a Bíblia diz que Davi corre em direção ao gigante Golias caído. Do lado dele ele pega a sua espada, ele decapita o gigante Golias e roda a cabeça dele. Agora vamos matar todo mundo! E aí eles matam todo mundo. E tem mais a história. O rei, na época, que não era Davi, tinha prometido, falado assim, quem matar esse Golias vai casar com a minha filha, e casar com a filha do rei era um negócio meio top. Não importa se ela era bonita ou feia, ela era filha do rei, então ela era bonita, pronto. E não ia ter isenção de impostos. Aí o pessoal já tá, a filha do rei eu não sei, mas isenção de imposto, olha aí Brasil, quem é que não quer? E aí a Bíblia diz que Davi falou assim, como é que era o negócio lá mesmo? Tinha que isenção de imposto e casar com a filha do rei? Tem isso. A Bíblia diz que ele foi até o palácio do rei com a cabeça de Golias do lado. Com licença, dá licença. Imagine a cena, Davi tudo sujo de sangue. Falou, rei, olha aqui, tá a cabeça aqui. Jogou a cabeça rolando, então agora eu quero aí. Onde é que isenta imposto aí e onde é que casa? Só para saber, não necessariamente nessa ordem. Quiser casar e isentar imposto, a gente vai fazendo aí. Então também, essa parte, fiquem tranquilos. Se o seu filho frequenta essa igreja, a gente não conta essa parte. A gente vai ficar na esperança de que ele vai ler a Bíblia e vai descobrir essa parte. Mas também tem o lado B. Tem o lado B de Davi. A gente conta, algumas partes do lado B a gente conta, como o adultério, porque, se você não sabe, Davi cometeu adultério, e aí ele deu o azar, porque Davi era muito fértil. Davi era fértil, e Davi, se ele suasse perto de você, pronto, já era, meu Deus do céu. E aí ele teve um caso lá com uma mulher, a mulher dele deu azar que a mulher engravidou. E tinha um outro azar, a mulher que ele lá teve o relacionamento engravidou era casada. E era casada com um dos caras mais leais a ele. O que ele fez? Mandou matar o cara, aí matou o cara. E aí, o que ele fez? Porque ele é muito bondoso, ele assumiu a mulher, casou com ela e provavelmente ela engravidou na lua de mel. E como eu já disse aqui, depois de 7 meses eles tiveram um bebê prematuro de 4,5 kg, 53 centímetros, registrado como o bebê prematuro mais desenvolvido de toda a história. Vocês ficam rindo isso, mas eu já fiz parte da igreja que teve história assim. Isso aqui, eu não sei se deram essa desculpa no texto, mas que eu já ouvi essa desculpa. Você olha para aquele bebê, você faz conta e fala assim, mas o casal casou em dezembro. Tipo aqueles casamentos pré-natal, assim, tipo luz de Natal na igreja, o pessoal casando. Aí a criança nasce em julho. Você faz as contas. A gente é crente, a gente não faz as contas. Mas aí o pessoal, já sabendo que a gente faz as contas, fala, porque nós engravidamos na lua de mel. Aí quando chega julho e nasce a criança, você vai visitar, você fala, oi? Se essa criança chegasse aos 9 meses, ela saía fazendo Cooper. Mas que isso? Ia nascer? Meu Deus do céu. Mas voltando, então Davi teve isso. Davi tem o lado B, que ele era um pai horroroso, que não cuidava bem dos filhos. Teve caso de violência sexual entre os seus filhos, e ele não cuidou direito. Aí por causa disso um filho mata o outro filho. E depois fica perseguindo o pai, tenta tomar o lugar do pai. Aí o exército do pai mata esse filho. Desgraceira que não acaba mais. Davi é o homem segundo o coração de Deus? Essa é uma das grandes incógnitas de toda a Bíblia. E talvez a vida de Davi seja uma das grandes demonstrações de que Deus não nos mede segundo os nossos parâmetros, mas nos mede segundo os parâmetros dele, e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso, porque ele pode fazer isso porque ele é Deus. Nós estamos hoje, por exemplo, no domingo, Dia das Mães. E para a gente entender mais ou menos isso, o Dia das Mães é fantástico. E que mãe tem umas frases de efeito. Diz aí uma frase que é frase de mãe. Eu avisei a frase de mãe. Eu falo aqui na igreja. Já falei há pouco tempo. Não importa onde você esteja. A sua mãe mandou levar blusa? Leva. Porque se ela mandou levar blusa, vai mudar o tempo só porque ela mandou levar blusa. Se você levar blusa, inclusive, o que vai acontecer? Não vai mudar o tempo. Não, porque você obedeceu. Agora, se você não leva, neva. Você sai e fala, que é isso? Menos 20 graus. Tem uma outra coisa que mãe fala muito, que é tipo assim, porque eu estou mandando. E por que ela fala isso? Ela fala isso porque é mesmo. Porque é. E você fala,
É. E a gente está acostumado com isso, porque ser mãe, ela manda. Mas a gente não consegue transferir isso para Deus. Por que Deus está fazendo isso? Porque Ele manda. E ponto final. E às vezes, mãe, as mães aqui sabem. Às vezes você vai dar alguma ordem para o seu filho lá de 3, 4, 5 anos, e você não tem muita explicação para dar, porque ele não tem capacidade de entender. Então qual é a frase que a mãe diz? Vai fazer porque simplesmente eu mando e não lhe devo explicação. E aí, o que a gente, filho, faz? Tá certo, não deve explicação mesmo. Por quê? Depois, você sabe, mas se você é filho e tá com raiva de eu estar falando isso, fique tranquilo, vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez de você receber o seu filho e ele falar assim, mas pai, mãe, todo mundo vai. E você enche a boca e fala, mas você não é todo mundo. Delícia falar isso, é libertador falar um negócio desse. Eu lembro a primeira vez que eu falei isso em casa, foi como um enlevo espiritual, uma alegria, louvor e adoração. Esse texto é o texto final da vida de Davi. É o último capítulo do 2º livro de Samuel. Davi já sabe que está ficando velho, que ele está acabando o seu reinado, então ele basicamente vai fazer o seu último ato como rei. E esse texto que nós vamos ler é um lado B, bem lado B de Davi, que não é muito falado. E no final você vai entender como todo esse texto tem a ver com algo que nós pensamos, imaginamos e queremos para a vida da nossa igreja. Então nós vamos para o texto, tem muita coisa boa aqui pela frente. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, a partir do 1º versículo, diz assim: mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, por causa do pecado, aquilo que a gente já falou várias vezes. O povo pecava que nem louco, e Deus então ia se irando contra o povo dele, por causa do pecado que ele cometia. Então Deus incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Eu preciso parar aqui só para lembrar uma outra coisa. Quando você lê esse texto, a informação inicial é: Deus incitou Davi a fazer isso. Mas você tem esse mesmo texto, essa mesma história, escrita lá no 1º livro das Crônicas, capítulo 21. Porque lá no livro das Crônicas tem muita repetição das histórias, tanto de Samuel quanto de Reis. Então, se você pega essa mesma história e vai ler a mesma história lá no 1º livro das Crônicas, você vai notar que basicamente ela é igualzinha, com exceção de um fator muito, muito importante. O texto lá em Crônicas, no livro das Crônicas, começa dizendo assim, que Satanás colocou no coração de Davi esse desejo de fazer o recenseamento do povo. Já aqui no texto que nós estamos lendo, quem é que fez? Foi Deus que incitou. No livro das Crônicas, você tem lá dizendo que foi Satanás que incitou. E aí, se você compara esse texto, você pensa, mas peraí, quem fez o quê? Lembre-se que aqui nós estamos diante de um princípio importante na Bíblia, que é o princípio de Satanás não é um ser autônomo. Satanás não tem, em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, autoridade para fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que escape aos desígnios e à vontade de Deus. Então, basicamente, funciona assim: Deus estabelece a área em que Satanás pode fazer alguma coisa. E diz, fora dessa área, você não vai fazer absolutamente nada. É como se Satanás funcionasse como um chato, um instigador, alguém que está lá para exercer o juízo. É alguém que é o vilão da história, mas que não tem o domínio sobre tudo. E isso é importante porque em nosso país, geralmente nós temos a teologia de Deus e a teologia do diabo, como se fossem deuses brigando um contra o outro e quase tendo o mesmo poder. É quase que uma briga do Homem de Ferro com o Thanos, tá ligado? E você fica olhando e pensando assim, olha, os dois, eu não vou falar como é que termina, pode ficar tranquilo. Olha os dois lutando e você pensa, olha, qualquer um dos dois pode vencer essa batalha, eu não sei o que vai acontecer, quem mata quem, fica aquela coisa toda. Não, essa não é a briga entre Deus e o diabo.
Outra coisa que às vezes a gente pensa é assim: olha, mas o diabo, ele não tem lá o poder de ficar fustigando no inferno? Não, não e não. A Bíblia diz que o inferno é reservado para Satanás e para os seus anjos. E que, inclusive, as chaves da morte e do inferno não são de domínio de Satanás, são de domínio de Jesus. Então, basicamente, em que é que Satanás manda? Em nada. E ele só faz aquilo que Deus preordenou que ele fizesse. É por isso, inclusive, é importante dizer isso, que nesses 12 anos de igreja, enquanto essa igreja existir, nós vamos sempre falar muito mais de Deus do que do diabo. Por quê? Porque a gente não vai ficar fazendo marketing para derrotado. Nós não vamos ficar fazendo marketing para quem não manda em nada, para quem não tem nada e para quem não presta para nada. Lembre-se, o diabo é o íbis da espiritualidade. É perdedor, lucra com o fato de ser perdedor e será perdedor para sempre. Então, por isso que para nós, essa coisa assim de, sei lá, na igreja de vocês, o que vocês ajudam nós para tirar olho gordo? E eu já acho que essa gordofobia aí tem que parar. Por que é ruim porque é olho gordo? Por que não é olho magro? Fica a dica aí, Brasil. Eu quero que vocês pensem nisso. O que lá na igreja vocês ensinam contra o olho gordo? Eu? Nada. O que vocês creem sobre encosto? Nada. Vocês quebram as coisas lá? Tipo, vocês quebram os encostos, as maldição? Não, a gente não quebra absolutamente nada que já definitivamente foi quebrado na cruz. E ponto final. Nós temos um interesse enorme em saber tudo a respeito do nosso Deus que Ele queira revelar a nós. E um desinteresse enorme pelo diabo. Mas você não se preocupa com as armas do diabo? Não, eu me preocupo com quem comanda a guerra toda. E quem comanda a guerra toda é Jesus. Essa é a preocupação que nós temos. Então os textos não estão se contrapondo, eles estão apenas mostrando visões diferentes. É Deus que está fazendo. E Ele está usando o anjo vingador para incitar tudo, dentro dos limites estabelecidos por Ele. Então quem é que nós tememos de verdade? Nós tememos ao nosso Deus. Nós adoramos o nosso Deus e reverenciamos a força do nosso Senhor. E é assim que nós caminhamos como igreja. Mas vamos voltar para o texto. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, vejam isso. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer uma coisa dessa? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Lembrem-se que Davi está no final da vida, e ele então começa a ter um desejo. Qual era o problema aqui em fazer o recenseamento? Tanto é que Joabe diz: rei, não faça uma coisa dessa. Não precisa fazer isso. Porque Davi agora aqui está sofrendo de um mal inerente a qualquer ser humano. Ele quer demonstrar o seu poder. Ele está chegando no final e ele pensa assim: olha, eu vou morrer e é necessário deixar registrado o quanto eu sou bom aqui, hein? Porque recensear o povo, você tem que lembrar nessa época, não significava contar todo mundo. Quem era contado nessa época? Apenas os homens capazes de ir à guerra. Era uma demonstração de poderio militar. Então, o que Davi queria fazer nesse exato momento? Ele queria deixar registrado na história o seguinte: vejam como eu peguei esse país e vejam como eu estou entregando. E analisem se eu não sou bom nesse negócio de ser rei. Quando Joabe entende que é isso que Davi está fazendo, ele diz: rei, que os seus olhos vejam o quanto Deus está abençoando esse povo. Mas não deixa registrado uma coisa dessa, porque você está querendo fazer o seu nome famoso. Rei, não faz isso. Para que deixar registrado a sua grandeza? Rei, lembre-se de onde você saiu. Davi, você lembra que você era um pastor de ovelhas?
Você era tão insignificante que nem mesmo seu pai achava que você seria escolhido para alguma coisa. Você vivia lá no meio dos bichos, fedendo bicho. Quando foram chamar você, porque você descobriu que ia ungir você rei de Israel, tiveram que dar um banho em você, tiveram que ajeitar seu cabelo, ajeitar sua barba, que você estava uma coisa horrorosa. Você saiu de lá, e quem é que colocou você no lugar onde você está agora? Foi Deus. Então não fica querendo agora deixar uma marca para a história, para mostrar como você é bom, como você é grande, como você sabe ser rei. Porque, Davi, vamos ser sinceros, você só está aqui terminando o seu reinado e o país cresceu, o país está sendo abençoado, mas você só está aqui porque em todos os momentos foi Deus fazendo isso. Por que esse texto para nós, como igreja, é importante? Porque nós vivemos uma época em que geralmente igrejas são medidas de acordo com o tamanho e de acordo com o número. É uma numerolatria desgraçada que vai fazendo parte do ministério de uma tal forma que igrejas fazem tudo para crescer, muito mais interessadas em demonstrar poder do que ter a alegria de ver gente sendo batizada. E eu quero dizer para você, eu sou pastor e eu frequento muito reuniões onde só pastores estão. E geralmente duas perguntas são feitas para pastores quando pastores estão reunidos. É quantos membros tem a sua igreja e quanto arrecada a sua igreja. É uma desgraça de conversa sobre número, como se o número determinasse tudo que a igreja é ou não é. E aí você está, por exemplo, numa reunião de pastores e você tem lá 100 pastores. E nenhum se conhece, aí eles vão fazer uma apresentação e começa lá o pastor Zé. Aí o pastor Zé diz, olha, eu sou pastor, né, na cidade X e eu tenho uma igreja lá, eu pastorei uma igreja na cidade X. Aí perguntam para o pastor Zé assim, pastor Zé, quantos membros tem a sua igreja? E ele diz, tem 50 membros. Poxa, Zé, você é pastor dessa igreja há quanto tempo? Sou pastor lá há 10 anos. Nossa, você é pastor da sua igreja há 10 anos, ela tem 50 membros? Você tem certeza que você está orando? Você tem certeza que você está evangelizando? Mas logo depois do Zé vem o pastor João. E o pastor João fala, olha que coincidência, porque eu também sou da cidade X. Sou pastor da cidade X, sou pastor lá há 5 anos. Puxa, João, e quantos membros tem a sua igreja? Minha igreja tem 500 membros. E a partir desse momento, você não trata João como Zé e nem Zé como João. Eu estou falando da realidade de reuniões entre pastores. Porque aparentemente, a partir desses números, o João passa a ser mais importante que o Zé. Porque não tem jeito, nós somos capitalistas em todas as nossas relações. Porque, claro, a igreja do João tem 500 membros, ele deve ter estratégias muito boas de crescimento. Talvez as estratégias boas, talvez as estratégias incluam vender a ética, vender a moral e o evangelho para poder crescer. Coisa que o Zé não está querendo fazer. Por isso nós, desde que começamos a nossa igreja, nós assumimos um compromisso de que nós não seríamos pragmáticos. Nós sabemos que tem muita coisa nesse país que faz igreja crescer. Mas tem muita coisa nesse país que faz igreja crescer, que faz com que a gente se desvie e se distancie do evangelho. E nós não vamos nos vender a isso. Nós não queremos entrar no mercado gospel evangélico, porque uma grande parte do mercado gospel evangélico é sujo. É sujo. Quem conhece os bastidores sabe muito bem do que eu estou falando. E nós não queremos fazer parte desse mainstream gospel evangélico brasileiro. Talvez isso tire de nós oportunidades que fazem brilhar os olhos de muita gente. Mas o que faz os nossos olhos brilharem é a pregação do evangelho e a glória de Jesus. E disso nós não vamos abrir mão. Para nós isso é importante. Davi recenseou o povo para mostrar poder. E quando você lê o texto depois, porque eu vou pular alguns versículos, eu vou pular versículos deles recenseando o povo e com o resultado. Mas o resultado é que eles descobrem que eles têm quase 1 milhão de homens que podem ir para a guerra. O que significa dizer que o resultado é espetacular. É quase que dizendo, Davi se arrebentou a boca do balão. Davi vai ficar registrado na história que você é muito bom. Mas não se esqueça, quem é que está instigando tudo isso? É Deus para fazer o quê? Para trazer condenação sobre o povo. Às vezes, e eu estou sendo claro ao dizer às vezes, em alguns momentos, para não generalizar.
porque senão daqui a pouco vão acusar a gente não de numerolatria, mas de numerofobia. Nós não queremos a numerolatria, mas também nós não somos adeptos da numerofobia. Nós sabemos que Deus pode dar o crescimento. Sabemos disso. Mas nós queremos exatamente o crescimento que Deus pode dar, e não o crescimento que a gente força a barra. Uma vez eu vi alguém dizendo assim, olha, porque se nós pastores alimentarmos bem a nossa igreja, ela vai crescer. Sabe por quê? Porque a gente faz isso com os filhos. Você não tem como fazer o seu filho crescer, mas você pode dar para ele um bom alimento de uma tal forma que ele cresça saudável. Isso é verdade. Só que, quem aqui tem mais de um filho? Quem aqui tem mais de um filho? Os seus filhos medem o mesmo tamanho? Pesam a mesma coisa? Quando uma vez eu conversando sobre isso, tinha um pastor lá que tinha 2 filhas. Uma de 1,60 m e uma outra de 1,80 m. E só estava lá de 1,60 m falando assim, eu sou de 1,60 m. A minha irmã é de 1,80 m, é modelo. Ela lá que baixinha, usando aqueles saltos enormes para tentar chegar perto da irmã. E eu perguntei para o pastor, você deu comida para as 2 filhas? Dei. Mesmo tipo de comida. Mas há um componente genético ali, que não é controlável. Você pode ter 3 filhos e os 3 têm tamanhos diferentes. Porque, veja, Deus estipulou isso de alguma forma. Então não é verdade que se nós pastores fizermos o nosso trabalho certinho, a nossa igreja vai chegar a crescer de uma maneira absurda. Ela vai crescer até exatamente o tamanho que Deus quiser, a não ser que nós vendamos tudo isso. Mas nós não queremos fazer isso. Então se você faz parte dessa igreja, saiba que eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas você vai ouvir a gente falando sobre o Evangelho de Jesus e sobre Jesus em absolutamente toda a pregação, de manhã e à noite, enquanto Deus nos abençoar. Como eu disse, o texto continua, eles contam o povo, e aí o texto volta, depois deles terem contado o povo, registrado tudo, e aí o texto diz assim, depois de contar o povo, Davi sentiu remorso. Davi sentiu o quê? E remorso não é arrependimento. Davi sentiu o quê? Remorso. E disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Veja como Davi está sendo mais ou menos um bom Davi aqui. Porque eu não tenho certeza do que Davi sentiu. Mas o que eu sinto lendo o texto é o seguinte, que Davi, depois de ter feito tudo isso, ele pensou assim, o que eu fiz foi errado. Está errado o que eu fiz. Porque, inclusive, Joabe já tinha dito um bom tempo atrás, ei, não faz um negócio desse. E deve ter vindo muitas outras pessoas para dizer, Davi, não faz isso, para com esse negócio, para o recenseamento no meio, traz o pessoal de volta para casa, fala para o IBGE parar aí, traz o pessoal de volta, rompe contrato. Mas aí, quando termina, eu acho que Davi teve aquela sensação, que eu sei que não é propícia, a gente não conhece isso, mas veja, que é mais ou menos assim, eu sei que eu não deveria ter feito, mas eu gostei do resultado. Porque que papel que ele tem na mão? Ele tem um papel na mão dizendo assim, o seu exército é absurdo. Se você esfregar esse papel na cara dos povos ao redor, ninguém vai ter coragem de atacar você. Você vai ser temido. Vai ficar registrado. Por quê? Porque o recenseamento ficava registrado na história. Ficava marcado, era documento oficial. Tanto é que a gente está falando desse texto. Ele se tornou um documento tão importante que depois é colocado na Bíblia, e enquanto a igreja estiver reunida e a Bíblia estiver sendo lida, nós vamos falar sobre isso. Porque se Davi tivesse se arrependido de verdade, o que ele mandava fazer? Rasga. Gente, nem me mostra o documento, eu não quero nem saber, queima essa porcaria aí. Mas rei, o Senhor mandou fazer. Sim, e da mesma forma que eu, como rei, tenho autoridade para mandar fazer, eu tenho autoridade para mandar desfazer. Então queima essa desgraça. Mas não. Há momentos na vida de um homem, de uma mulher, em que ele sabe que está fazendo aquilo que não deveria fazer, mas o resultado é gostoso. Então o que a gente faz?
A gente finge arrependimento. E qual é a melhor forma de fingir arrependimento? Tendo remorso. Que é o arrependimento de ter sido pego com a boca na botija. Imagine, sei lá, uma situação hipotética em que um cara é descoberto num adultério. E aí ele diz assim para a esposa: não, eu me arrependi, realmente, eu estou arrependido e eu estou arrependido. Estou arrependido. E aí, tudo bem, aí dá umas 8 horas, ele está saindo de casa e a mulher fala assim: pra onde você vai? Não, eu vou visitar a fulana. Vai fazer o quê? Eu vou visitar a fulana. Mas você não falou que estava arrependido? Não, eu falei. Mas é que eu já tinha marcado com ela também e eu sou um homem de palavra. Eu, quando marco, eu vou mesmo. Eu sou um homem de palavra. Você vai falar, mas peraí. Você pode dizer qualquer coisa a respeito dessa situação, menos que houve um arrependimento ali. Porque o arrependimento pressupõe na Bíblia o quê? Você vai mudar as suas atitudes e as suas ações. Você vai mudar a forma como você se relaciona com aquilo. E uma das coisas mais angustiantes na igreja de Jesus é ver o quanto tem gente confundindo remorso com arrependimento. E geralmente as pessoas cheias de remorso são as que mais cobram uma postura de arrependimento e de perdão naqueles que têm que lidar com o remorso não arrependido deles. E às vezes jogam na cara da igreja o fato da igreja não saber lidar bem com o meu remorso. Mas eu estou sentido. Você está sentido. Mas você está sentido ao mesmo tempo que você está achando uma delícia continuar sentindo e sentindo tudo isso que está acontecendo e tentando administrar pecado como se pecado fosse administrável. E pecado nunca foi, não é e será administrado. A gente não consegue administrar isso. A Bíblia diz que um buraco vai chamando um outro buraco de uma tal forma que quando você vê, você está diante de um precipício e você vai morrer nele. Mas a gente vai tratando como Davi. Olha, eu sei que eu não devia ter feito. Mas eu não vou mandar rasgar. Eu não vou mandar queimar esse negócio. Pode registrar. Mas olha, não estou legal com isso, hein? Mas Deus, que não é bobo nem nada, o texto diz assim: levantando-se Davi pela manhã, depois do remorso, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente, era um tipo de profeta. E o profeta dele dizendo: vá dizer a Davi. Então Deus agora tem um recado para Davi. Assim diz o Senhor: eu estou lhe dando 3 opções de punição. Então presta bem, porque você vai ter que escolher também, tá ok? Então, 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Primeiro, então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Pense você está no lugar de Davi, e você de verdade, então, está arrependido. O que você tem que escolher? Você tem 3 opções: 3 anos de fome, 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, ou 3 dias de praga sobre a terra. Pensa, o que você tem que escolher? O que você tem que escolher? Se você está arrependido, você olha para as opções, temos aqui 3 opções, eu vou dizer assim: olha, eu fiz besteira. E eu estou arrependido. Se eu escolher 3 anos de fome, quem sofre? Todo mundo sofre. Se eu escolho 3 dias de praga, quem sofre? Todo mundo sofre. Se eu escolho 3 meses sendo perseguido pelos meus inimigos, quem sofre? Eu sofro. E lembre-se, Davi tinha experiência nessa parada, porque quando ele não era rei ainda, ele foi perseguido por Saul. E a Bíblia diz que ele foi perseguido durante uns 10 anos. Então, durante 10 anos, ele ficou fugindo. Então, ele conhecia o riscado, só que tem um problema. Ser perseguido pelos inimigos já não era coisa que ele gostava. Então, o que ele pensou? Ah, não, eu gosto de algumas coisas erradas pelo sabor que dão. E tem algumas coisas corretas que não dão sabor legal. Então, o que Davi escolheu? Aí ele foi na lógica do tipo: 3 anos, 3 meses, 3 dias, vamos nos 3 dias e vamos ver o que dá. E veja o que deu. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Parabéns, Davi.
Prefiro cair nas mãos do Senhor. E o pior de tudo é que esse pessoal do remorso é de uma espiritualidade falsificante que Deus não sai da boca deles. Só que o problema é que Deus não sai da boca deles, mas nunca entra no coração. É uma desgraça esse pessoal, porque você tem que lidar. E quando você vai conversar, eles têm ainda argumentos espirituais. Não, mas eu só estou fazendo isso porque, veja, fazendo isso, eu estou abençoando algumas pessoas. Ah, nossa, a gente tem visto mesmo. Que as pessoas que chegam perto viram os novos ícones da fé cristã. Você olha para a família do cara, você fala, olha, essa família é a bênção do Senhor, escrita e escarrada nas novas tábuas da lei que o Senhor está trazendo sobre a igreja dele. Mas esse pessoal faz isso. Grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, não nas mãos dos homens. Ok, Davi, é o que você quer? É o que eu quero. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan até Berseba. Que remorso, hein? Um remorso que custou a vida de 70.000 homens. Davi, você contabilizou o exército, né? Você quer mostrar o poder do seu exército para mostrar o poder da sua grandeza. E por causa dessa sua sem-vergonhice, uma grande parte desse exército vai morrer. Imagine 70.000 pessoas morrendo de praga em 3 dias. E o texto continua. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, porque a destruição foi vindo, a praga foi chegando. E Jerusalém é o centro, é a capital, é o centro do país todo, onde inclusive ficava a residência de Davi. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e ele disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de um cara chamado Araúna, um jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, e olha que interessante essa parte, disse Davi ao Senhor, onde é que ele viu o anjo? Na eira do tal de Araúna. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Davi sabe contar até 3? O que você acha? Sabe ou não sabe? Sabe. Davi sabe contar 3 dias? Por exemplo, se eu dissesse para Davi, Davi, a praga vai durar 3 dias e começa hoje às 10 horas da noite. Davi sabia fazer a conta de quanto esse negócio ia parar? É uma conta simples. 24 vezes 3, 72 horas. Se a praga começa domingo 10 horas da noite, ela acaba quando? Quarta-feira, 10 horas da noite. Davi sabia fazer essa conta? Sabia. Quando é que o anjo está chegando em Jerusalém? Davi fez as contas e pensou, está acabando esse negócio. E Deus já tinha dito o quê? Pare, já basta. Quando Davi viu que parou a praga, ele diz assim, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. Agora, Davi? Agora? É sério? Porque se você falasse isso 2 horas depois que começou a matança, ainda vá lá. Mas sério que agora você vai falar isso? Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Então, Davi, realmente, o que eles fizeram? Fizeram nada. Mas você que fez estava aí até agora quieto, como se nada tivesse acontecendo. E aí ele diz que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Ah, Davi, vai. Não vem com falsidade. Nós não vamos fingir que não aconteceu só porque você é Davi. E tem mais. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, volta o profeta, vai e edifique um altar na eira do Araúna, lá o Jebuseu, que era o local onde tinha acabado a praga, tinha parado a praga. E é interessante isso, porque Deus mandou estabelecer um altar lá, porque Davi queria, como seu último ato, deixar registrado a grandeza do seu exército. Deus fez que o último ato dele fosse construir um altar para lembrar a burrada que ele fez.
De uma tal forma que todo mundo ia olhar para aquele altar e ia falar assim, sabe por que esse altar aqui foi construído? Foi construído porque, por causa de uma burrada que Davi fez em fazer aquela porcaria de recenseamento, 70 mil homens morreram. Então você quer deixar registrado o seu nome, Davi? Eu vou deixar registrado o seu nome, Davi. Mas lembre-se, eu não divido a minha glória com ninguém. Então seu nome vai ficar na história. Mas você vai ter um bom lado A, mas vai ter um lado B, que vai ter umas músicas tortas, que todo mundo vai falar, Davi compôs uns salmos bem legais, mas compôs umas porcaria que Jojo Todinho olha e fala, credo? Só foi que veio assim. Só pensei aqui agora. Então Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados, o dono lá da eira, vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse, por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Ele já deve ter pensado, olha, Davi perto, deve ser coisa ruim. É coisa boa esse rapaz aqui não traz, vai morrer todo mundo aqui. Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna então disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça em sacrifício do tipo, gente, vamos logo, gente, porque se vai oferecer o altar para parar aqui rápido, não precisa nem comprar, vamos para cartório, coisa nenhuma, constrói aí, pessoal, constrói, traz as pedras, vamos construindo, já vamos fazer um negócio aqui. Pode ficar o que quiser e ofereça em sacrifício. Aqui tá boi, tem holocausto, debulhador, jugo do boi para lenha. Rei, eu dou isso para ti, acrescentou, que o Senhor teu Deus aceita a tua oferta. Vamos. Você vê que Araúna, ele tá com uma pressa desgraçada, que falou, eu conheço Davi, capaz que ele começa a pensar de fazer negócio, vai querer dialogar no preço, vamos demorar mais 3 dias, vai morrer umas 70 mil pessoas aqui. Mas o rei respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo. Porque, você vê, Davi é um homem justo. Davi ele não quer lesar o cara. Você vê que bênção esse homem. Ele não quer lesar. Ele fala, não, eu não vou. O que é isso? Eu não vou. Eu quero pagar, porque eu quero que fique registrado que eu sou um homem que paga os seus compromissos. Você vê que Davi tem uma preocupação excessiva com o que as pessoas pensam dele. Mas ele não tem muitas preocupações a respeito de o que Deus está achando dessa coisa toda. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Nesse ponto, nessa frase aqui, Davi está fazendo certo. Por quê? Porque no Antigo Testamento há uma regra que diz o seguinte, você não pode oferecer para Deus aquilo que não custou nada para você. Todo sacrifício tem um preço. Então, se você tem condições de oferecer algo que lhe custe algo, você tem que fazer isso. Daqui a pouco eu vou dizer sobre isso para encerrar, mas é interessante como algumas igrejas vivem essa teologia até hoje. Você só pode oferecer a Deus aquilo que te custe alguma coisa, porque nada é de graça nesse mundo. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e a praga parou de destruir Israel. E assim acaba a história de Davi. Quando você vai para o próximo livro, que é o livro dos reis, o livro dos reis começa com Davi já bem velho, acamado, e o último ato dele, então, é apenas dizer que Salomão vai ser o seu sucessor. É assim que acaba o reinado de Davi. E por que esse texto, então, para nós, com todas essas nuances, é importante? Porque na igreja evangélica brasileira hoje, você tem que fazer opções. Há uma série de ofertas por aí. E nós tivemos que fazer algumas opções quando nós fomos plantar a nossa igreja. E essas opções têm a ver não com gosto, mas com fidelidade aos princípios da palavra. No entanto, quando a gente olha para o texto, tem algumas características no texto que eu gostaria de lembrar você. A primeira delas é que no texto em que nós lemos, em primeiro lugar, as pessoas pagam pelos seus pecados. Se você pecou, você vai pagar. É assim que está no texto. De alguma forma você vai ter que pagar pelo seu pecado. E há muitas igrejas que, infelizmente, em nosso país, estão fazendo essa opção como órgão regulador da vida dos outros. Se você pecou, Deus vai pesar a mão sobre você. Não tem jeito. Então, você fica muito esperto. Porque na esquina você pode encontrar Deus. E se você encontrar Deus na esquina, você está lascado. Porque o bicho vai pegar para o seu lado.
E tem muita gente que, inclusive, vive a igreja e vive um profundo medo como igreja e tem como única coisa reguladora da relação com Deus o medo. Porque aprenderam que Deus é aquele que pode mandar para o inferno. E é claro que você tem que morrer de medo de alguém que pode te mandar para o inferno para ficar lá eternamente sendo fustigado pelo diabo, porque essa é a teologia que vem. Uma outra coisa, aqui no texto, o povo sofre a morte no lugar de Davi. De uma tal forma que se você estiver numa igreja onde a liderança é sem vergonha e safada, a liderança sem vergonha e safada vai fazer você pagar o preço dos desmandos que cometem. É por isso, inclusive, que muita igreja, quando entra em profunda dificuldade financeira, começa a fazer umas campanhas malucas para fazer você pagar o preço do desmando financeiro. E ainda dizem para você que se você não colaborar, o que vai acontecer? Você volta ao ponto 1. Você olha aqui, você fala, se você não obedecer o ponto 2, é igual aqueles jogos de ludo. Você está jogando lá, você joga lá, aquela joga, ludo é velho, né? Sei lá, jogo da vida, qualquer coisa. Você joga lá o dado, você vai pra casinha, aí volte a casa tal, você volta lá. Então, se você não cumpriu o ponto 2, você volta pro ponto 1. Não cumpriu o ponto 2 de sofrer as angústias e as campanhas no lugar da galera sem vergonha que não fez o que deveria, então o que vai acontecer? O Senhor vai pesar a mão sobre a sua vida de novo. Começa tudo de novo. E aí não tem jeito, você vai entrar numa depressão cedo ou tarde. Cedo ou tarde você vai entrar numa depressão espiritual porque ninguém dá conta de viver isso. E é impossível conseguir conviver com isso com o mínimo de sanidade espiritual. É impossível. E o pior, quando você adoecer por causa disso, o que é que vão falar? Que ou você está endemoniado ou você não tem fé. Terceiro, no texto, Davi teve que escolher a penalidade. Davi, o bicho vai pegar para o seu lado. Ou para o lado de alguém, escolhe. Não tem a opção do nada vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Então você fez besteira, agora aguenta. E em último lugar, Davi tem que oferecer um sacrifício que lhe custe alguma coisa. Porque ninguém vai aparecer aqui na igreja sem plantar alguma coisa, né? Porque quem quer colher tem que plantar, me entende? Lembram da Tropa de Elite? É a teologia do Tropa de Elite. Quase que Deus sentado numa mesa, dizendo assim, eu quero te ajudar. Mas para eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. Olha, eu quero. Tô quase aqui liberando a bênção, ó. Se eu abrir a mão, ó, vai uns pozinhos espiritual aí que ninguém segura. Mas por que eu não estou abrindo a mão? Porque você não está me ajudando a abrir a mão. Olha. Por mais por mais uns R$1.000, eu abro a mão. Mas, Senhor, eu só tenho 950. Não tem fé? Volte ao ponto 1. Infelizmente, talvez, para muita gente aqui, isso seja apenas um pesadelo. Mas muita gente já viveu essa história e sabe do que eu estou dizendo. É um inferno viver assim. É um inferno. E pior, cedo ou tarde você vai ficar doente por causa disso. Porque você está sofrendo abuso. E todo abusado, uma hora ou outra, vai ter o estresse pós-traumático da coisa. E sabe o que mais me entristece? É que como pastor eu lido com muita gente assim, e a coisa mais difícil é você convencer a pessoa de que ela é a vítima da coisa toda. É exatamente quando você vai conversar com alguém que foi vítima de abuso sexual. Porque a pessoa, ela acha que fez alguma coisa que provocou aquilo. O processo mais complicado é você conseguir colocar na cabeça daquela pessoa que ela é vítima. Que ela tem que ser tratada como vítima. O algoz é outro. Mas a angústia é tão grande que a pessoa pensa, mas eu devo ter feito algo errado. E aí, sabe o que geralmente, no caso da espiritualidade, a pessoa faz? Ela volta aos braços do abusador. Porque pelo menos é o lugar comum que eu conheço. No entanto, no Evangelho de Jesus, e aí nós fizemos uma outra opção. Nós olhamos para tudo isso e dissemos, não. Não vai ser assim. Não precisa ser assim.
Porque no Evangelho de Jesus, Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Se no texto as pessoas pagam pelos seus pecados, no Evangelho, Jesus paga o preço de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, de uma forma que agora nós lidamos com o nosso pecado debaixo da graça. Nós não somos aqueles que caminham imaginando que Deus está olhando para a gente sentindo raiva. Nós sabemos que em Jesus nós somos aqueles que caminham na vida, mesmo às vezes fazendo um monte de coisa que a gente não deveria fazer, mas ainda os olhos amorosos de Deus estão sobre nós. Porque Deus olha para nós através de Jesus. E isso nos dá o privilégio e a garantia de caminhar sabendo que nós eternamente somos amados pelo nosso Pai. Meu irmão, minha irmã, você é amado pelo Senhor. Eu sei, nós sabemos, nós não merecemos isso, mas somos amados pelo nosso Deus, porque Deus decidiu amar a gente e a vontade dele é maior que a nossa. E por mais que eu imagine que eu não vou ser amado por Deus, Deus não reage às minhas inclinações, às minhas vontades e às características da minha vida. Ele continua me amando. Em segundo lugar, Jesus sofre em nosso lugar, o justo pelos injustos. No texto, o povo sofreu no lugar de Davi. Nós queremos uma igreja que pregue toda vez. Nós não sofremos mais, porque o justo sofreu em nosso lugar. Hoje, a vida que nós levamos é uma vida de graça e de leveza. Claro que a gente não quer usar a graça e a leveza para se envergonhice. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pregando isso, o pessoal não fica sem vergonha? Minha resposta, o sem vergonha usa qualquer argumento para se envergonhice. O sem vergonha, se Jesus aparecer, ele dá um jeito de tentar dar uma engambelada. Não tem jeito. Ele é sem vergonha. Eu, no entanto, acho que uma igreja firmada no Evangelho tem muito mais facilidade em revelar as reais motivações do coração humano e tratar isso à luz do Evangelho. Uma coisa que nós sempre falamos aqui em nossa igreja, nós não sabemos lidar com pecados que não são colocados à luz. Então, nós incentivamos as pessoas a assumirem os seus pecados e tratar isso com ética, dignidade e coragem. Por isso que nós não vamos, em nenhum momento, suportar esse discursinho mequetrefe de Davi, colocando Deus na boca e envergonhando o evangelho em praça pública. Isso a gente não vai admitir de forma alguma. Esse discursinho barato de espiritualidade de boteco. Sabe aquele papinho furado que a gente finge que acredita só para não perder a amizade? Nós não temos problema nenhum em perder a amizade. Não temos problema nenhum em perder a amizade. Porque a gente sabe que quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. E se alguém que ensinou a gente a não ter medo de perder a amizade foi Jesus. Jesus não tinha crise nenhuma com isso. Gosto muito de Jesus como ele lida inclusive com seus próximos, como Pedro, por exemplo. A gente já disse isso aqui várias vezes. Jesus pergunta, quem eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Maravilha, Pedro, beleza, nota 10. E aí Jesus diz, então como consequência, inclusive até disso aqui que Pedro... E olha, quero dizer uma coisa, hein? Foi Deus que falou através dele aí. Aí Pedro fica insuportável. Ninguém aguenta Pedro depois dessa. Aí ele fala assim, então inclusive como consequência disso eu vou ter que morrer. Vou sofrer nas mãos dos homens. Aí Pedro fala, que isso, Senhor? Isso jamais vai acontecer. Aí Jesus leva Pedro e fala o quê? Arreda Satanás, ô desgraça. Imagine Pedro, ai, o Senhor está me julgando? Ai, olha, parece que Jesus está me julgando aqui, hein? Quem será que Jesus pensa que é para ficar julgando nós? A gente não tem crise nenhuma em perder as amizades. Às vezes o pessoal fala para nós, manda umas mensagens amorosas. Do tipo assim, vocês são um bando de grosso. Falou, obrigado. Porque era essa a intenção mesmo. Eu fico meio triste quando a gente é grosseiro em algumas coisas, o pessoal não fala nada. Fala, mas será que não entenderam? Ao mesmo tempo, deixa eu falar bem as coisas, que também tem que falar bem. Vamos falar bem também. Às vezes eu encontro um pessoal que ouve as nossas mensagens, assiste, o pessoal de fora, e o pessoal fala assim para mim, meu Deus do céu, depois de você falar tudo aquilo, o pessoal voltou no domingo seguinte? Voltou. Por quê? Não, porque lá o pessoal gosta da verdade. Ah, é. Tenta lá, campeão.
Para de ficar com um discursinho. Às vezes você olha uns discursinhos na igreja e fala, meu Deus do céu, em quem que esse cara está querendo enganar? Que isso? O evangelho mexe com a nossa hombridade. Mexe com o nosso brio. Se o evangelho não mexe com o seu brio, não é o evangelho que você está ouvindo. O evangelho é extremamente ofensivo. É extremamente ofensivo. É um tapa na nossa cara todo dia. Mas é amoroso. É o tapa na cara que nos conduz à salvação. Onde que eu parei aqui? Isso. Nós no evangelho não temos que escolher penalidade alguma. Jesus já sofreu a penalidade máxima em nosso lugar. E a penalidade máxima paga o preço de todas as outras penalidades. Por isso não precisa ter medo de olho gordo, não precisa ter medo de qualquer coisa. Vai caminhando tranquilo. Vai caminhando eu vou para Canaã. Lembra dessa música? Caminhando eu vou para Canaã. Os mais antigos aqui sabem do que eu estou falando. Em último lugar, o nosso sacrifício hoje é de graça, porque custou tudo a Jesus. Davi disse assim, eu não posso oferecer um sacrifício que não me custe nada. Hoje a gente oferece um sacrifício que não custa nada para a gente. Por quê? Porque custou tudo para Jesus. E a Bíblia diz que ele ofereceu o sacrifício pleno, totalmente aceito por Deus, uma só vez e de vez por todas. E a garantia que nós temos quando nós reunimos e que somos aceitos, não é porque nós somos bons no que fazemos, mas porque Jesus é perfeito no que fez. E isso dá todo significado à nossa caminhada. Jesus é perfeito, foi perfeito e será perfeito no que fez. E o que nós vivemos e fazemos como igreja hoje, nós fazemos por causa dele e confiados nele. Nós não confiamos em nós mesmos. Porque depois de 12 anos, sabe o que a gente também aprendeu? Que a gente não sabe plantar igreja. Depois de 12 anos como pastor dessa igreja e mais alguns anos como pastor em outros lugares, o que eu descobri? Eu não sei ser pastor. E eu não sei nem ser crente. Como é que eu vou saber ser pastor se eu não sei nem ser crente? Eu preciso da capacitação do Espírito para as coisas mais básicas. Por isso é que nós dependemos do Senhor. E quando as coisas acontecem, quando, por exemplo, daqui a pouco nós vamos aqui receber novos membros, nós vamos ver batismo. Quando isso acontece, ninguém tem o direito de olhar para a nossa igreja e falar assim, aquela igreja é boa. Porque não há igreja boa. Só há um que é bom e é Jesus. E Jesus está construindo a igreja dele, a igreja ideal que nós viveremos e seremos no céu com o Senhor. Até lá, nós somos a igreja carente da profunda misericórdia de Deus, que não sabe, que não consegue, mas por um milagre tem sido conduzida pelo Espírito Santo do Senhor, que é misericordioso conosco. E nós nos alegramos com isso. Nós nos alegramos porque nós somos aquele servo, como a Bíblia diz, que depois de ter feito tudo o que devia fazer, diz para Deus, Senhor, nós somos um servo inútil. Mas usa o que nós somos. Usa o que nós somos para a glória do Senhor. Faz-nos viver de uma tal forma que a gente possa terminar todo dia, apresentar tudo que nós fizemos e dizer, Jesus é teu. Toma que é teu, é para honrar o teu nome, para glorificar o Senhor. E aí sim, depois de aprender tudo isso, a gente continua a caminhar, sabendo que temos muitos dias e muitos domingos pela frente. Todos eles debaixo da graça, da misericórdia, do carinho e do amor do nosso Senhor Jesus. E que Ele conduza a igreja que é dele. Que Deus os abençoe. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós louvamos ao Senhor por ela. E pedimos que o Senhor nos ensine a sermos homens e mulheres que vivem a graça e compreendem a graça. Não somente em momentos de culto como esse, mas em todo momento, em todo instante da vida para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.